Salmo de número 125. Vamos lê-lo todo. Assim diz a palavra do nosso Deus. Cântico de romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Vamos pedir ao Senhor que nos auxilie neste momento. Oremos. Senhor, Deus nosso tremendo, Deus santo e justo, diante de quem devemos tremer as ameaças, mas Senhor, também somos aqueles que podem se achegar ao Senhor e confiar em Ti, sim, tremendo, mas não com um temor meramente de ir ao inferno. Podemos nos achegar ao Senhor, confiantes de que já Cristo recebeu a tua ira e de que agora podemos confiar integralmente, absolutamente, continuamente no Senhor. É por isso que oramos, ó Deus. Suplicamos o teu auxílio, suplicamos ininterruptamente a tua graça, para que não só ouçamos a tua voz, mas ela faça parte de nós, parte de nossa vida, para que então confiemos no Senhor neste andar, nesta peregrinação até a Nova Jerusalém. Por isso, Senhor, fala com cada um aqui, fala comigo, por esta bendita, viva, maravilhosa palavra. Senhor, fala com os que estão aqui também sentados, que o Senhor os transforme, que o Senhor os exorte, os levante de sua incredulidade, desconfiança no Senhor, mas também que o Senhor os console com esta confiança bendita que temos em Cristo. Que o Senhor converta aqueles que, Senhor, estão aqui, mas não têm esta confiança. Tenha misericórdia. Transforma-nos, Senhor. Vivifica-nos. Oh, porque somos teu povo. Não merecemos, mas tu nos compraste pelo sangue de teu Filho. Tu és o nosso Deus e nós somos o teu povo. E é por isso que nós oramos. Não porque há algo em nós, mas por causa de Jesus. Por causa desta aliança maravilhosa. Escuta-nos. Transforma-nos. Em nome de Jesus. Amém. Pode abaixar. Meus queridos, se nós observarmos como as crianças, elas têm muito a nos ensinar, nós veremos que este salmo tem muito a ver com elas. E também descobriremos que este salmo tem muito a ver conosco. É interessante como algumas crianças, elas confiam em seus pais de uma forma tal que algumas vezes elas não saem com outras pessoas, ainda que sejam de certa forma conhecidas,
E é interessante como elas se jogam nos braços de cada um, de algumas pessoas, mas de outras não. Mas interessante mais ainda como determinadas coisas elas só fazem com os pais. E isto nós percebemos que é uma expressão de confiança. Elas se jogam nos braços dos pais porque elas confiam. É interessante se nós observarmos, colocarmos numa cama, ou seja, algum lugar mais alto, e um pai ficar embaixo, a criança ela se joga. Ela não tem ciência do perigo que ela pode correr se o pai, descuidado, deixar ela cair. Mas ela se joga porque ela confia. E é exatamente sobre isso que o Salmo fala. O Salmo nos fala sobre confiança. Nós não sabemos exatamente quem escreveu este Salmo, como a maioria dos cânticos de romagem, mas este Salmo ele nos ensina sobre a confiança que nós devemos ter em Javé, o Deus da aliança, aquele que tem um cuidado especial com o seu povo. Sim, o ensino deste Salmo é que ao experimentarmos o cuidado especial de Javé, somos levados a confiar absolutamente nele. Se nós pudéssemos resumir numa frase o ensino deste Salmo, então seria que ao experimentarmos o cuidado especial de Javé, somos levados a confiar absolutamente nele. E nós iremos pregar com a ajuda do Espírito Santo este Salmo em 5 pontos. Porque aqui nós temos 5 cuidados especiais que Javé tem para com o seu povo. Em primeiro lugar, nós temos aqui a estabilidade. Leamos mais uma vez o verso número 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. É interessante como os salmistas nestes salmos de romagem, eles usam muito de figuras. Muitos, e exatamente fruto de meditação. Meditações de coisas simples. O salmista olha para o monte Sião e ele diz: aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião. Mas por que ele fala sobre isso? É interessante antes enxergar algo aqui. Ele diz aqueles que confiam no Senhor. Ele se refere aqui aos que confiam no Senhor. O objeto da fé destes aqui, que tem esse cuidado, que são alvo do cuidado especial de Javé, são aqueles que confiam. Aqueles que confiam em Javé. Ó, irmãos, se nós formos à nossa confissão de fé, no capítulo 14, lá nós temos o que é esta fé. E entre outras coisas, nós poderemos aprender de uma forma mais sistematizada que a fé dos crentes, ela é naquele que opera neles, o Espírito Santo opera neles a fé, para que eles então obedeçam a palavra de Deus. Este livro então se torna uma regra para a vida destes aqui que o salmista fala, daqueles que confiam em Javé. Mas algo estranho quando ouvimos os ímpios falando. É muito comum hoje nós ouvimos os ímpios dizer: olha, você tem que ter fé. Tenha fé. Você perdeu um familiar? Tenha fé. Você está desempregado? Tenha fé que as coisas vão melhorar. Você está doente? Tenha fé que você vai ser curado. Mas fé em quê? Eles não têm um alvo para crer. Eles creem no crer. Eles creem no nada. Não é destes que o salmista fala. Qual é o alvo da sua fé? Em que você coloca
a sua confiança? É no Deus da aliança? É desses que o salmista fala. Mas veja que ele olha para o monte Sião e diz: aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião. E como é o monte Sião? Ele diz que o monte Sião não se abala. Ele diz que o monte Sião não se abalará. O salmista olha para o monte. É como se ele pudesse olhar para o monte num dia. E quando ele acorda, ele olha novamente para o monte e o monte continua lá. É simplesmente esta imagem. Ela é simples, mas ela mostra a vida dos crentes. Mas por que ela mostra a vida dos crentes? Porque, irmãos, se nós pudéssemos traduzir melhor aqui, seria que aqueles que confiam no Senhor, eles não se abalam, eles permanecerão para sempre. A ideia do verbo aqui é que eles estão inabaláveis, eles estão estáveis, eles estão perseverando no lugar onde eles estão, naquilo que eles estão fazendo, naquilo que eles estão vivendo, mas eles permanecerão fazendo isso para sempre. É isso que o salmista aqui quer dizer. Eles permanecerão firmes para sempre. O salmista quer aqui nos ensinar que aqueles que confiam no Senhor, eles continuam, eles perseveram. Aqui temos o ensino da perseverança dos santos. E como é estranho ouvir hoje aquele evangelho falso de que, a depender do que você faça, você irá perder a salvação. É estranho, não condiz com o que o salmista fala, porque ele diz que esses permanecerão. Ó, meus irmãos, como você tem ido na caminhada cristã? Você tem permanecido? Nos ensinos que temos ouvido aqui na igreja, você tem permanecido? Naqueles ensinos sobre as doutrinas, você tem se desenvolvido nele? Aqueles que confiam no Senhor, eles são estáveis. Este é o cuidado especial de Javé. Mas veja que ele também diz, uma outra tradução aqui poderia também ser que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalará, habitarão para sempre. Aqueles que confiam no Senhor, eles habitarão para sempre, mas onde eles habitarão? O salmista olha para o monte Sião. E ali está a Arca da Aliança. Mas o que é a Arca da Aliança? É o sinal de que Deus habita no meio do seu povo. Aqueles que confiam no Senhor, eles habitarão ali, em Sião, no meio da igreja, para sempre. Aqueles que confiam no Senhor, eles são estáveis. Eles usufruem da estabilidade, deste cuidado especial de Javé, permanecendo no meio do povo de Deus, aconteça o que acontecer. E aqui, meus irmãos, nós precisamos nos perguntar, quando você tem passado por dificuldade, você tem obedecido a uma angústia tal que você não vem para a igreja? Você vem para a igreja quando as coisas estão bem, mas quando você está sofrendo, seja por algum motivo, alguma dificuldade, você falta a comunhão dos santos, você para de vir aos cultos. Em outras palavras, você não tem sido estável na adoração ao Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, eles são como o monte Sião. Eles não se abalam, eles permanecem. E é interessante como nós
Nós ouvindo o nosso pecado à semelhança de Eva e Adão. Nós ouvimos o nosso pecado. E ao invés de fazer aquilo que é a salvação da nossa vida, aquilo que Deus nos falou, nós fazemos o oposto. Porque se temos passado por dificuldade, não há outro lugar para estar senão aqui na casa do Senhor, onde Ele habita, Sião, lembre da arca. O Monte Sião, fisicamente, a arca, fisicamente não está mais lá. Mas Ele está no meio do seu povo. Cristo disse que estaria conosco. Então é irracional, irmãos, nós faltarmos a reunião dos santos quando estamos necessitando exatamente do que temos aqui. Então eu lhe digo, permaneça estável. Não se abale. É este o primeiro cuidado especial de Javé. Mas veja, em segundo lugar, que os que confiam no Senhor não apenas usufruem do cuidado especial da estabilidade, mas também da proteção. Veja o verso de número 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. É interessante nós observarmos, eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de observar a geografia do Monte Sião. O Monte Sião é um monte que está rodeado por outros montes um pouco mais altos do que eles. E é interessante como isso era uma vantagem grande para o povo de Deus. Porque era uma proteção contra os inimigos. Era uma proteção contra a tempestade, sim, porque quando o vento batia naqueles paredões de montes, eles eram enfraquecidos. E então, ao chegar ali no meio onde estava o Monte Sião, em Jerusalém, então o povo de Deus, eles não eram tão abalados por essas tempestades. Veja como algo tão simples, o Senhor é tão sábio, e Ele escolheu aquele lugar com um fim didático para ensinar o seu povo. Então, o salmista olha como em redor de Jerusalém estão aqueles montes. Assim Javé, o Deus da aliança, está em derredor do seu povo. É como se ele dissesse todos os ângulos da nossa vida. Javé está ao redor, nos protegendo de tudo, em todas as áreas das nossas vidas. Eu lhe pergunto, você tem problema com medo? Você vive amedrontado ou amedrontada? Você não consegue sair na rua sem temer a tal ponto de ficar paralisado? Ou não conseguir fazer determinadas atividades? Ou não conseguir se concentrar, dormir? Você tem problema com medo? Oh, você precisa olhar para esse verso. Javé, você precisa olhar e ver que Ele está ao seu redor, lhe protegendo em tudo, de todas as coisas, de tudo o que nós não podemos nem imaginar. Ele protege a nossa vida financeira. Oh, irmãos, nós não podemos cuidar de nada. Cristo disse, vocês não podem acrescentar nenhum côvado à vossa vida, porque vocês andam ansiosos. Vocês não conseguem cuidar nem do próximo segundo de existência, porque vocês andam ansiosos, com medo. Vocês precisam confiar naquele que nos protege. Ele nos protege financeiramente, Ele nos protege profissionalmente, Ele protege a nossa família, o casamento, os filhos. Aqueles que confiam em Javé usufruem da proteção. Se você está passando por alguma adversidade do tipo familiar, profissional, financeira, você então precisa olhar para esse texto e descansar. Ele está te protegendo.
Ainda que pareça que vai piorar, ele, Javé, ele é uma muralha intransponível. E ele lhe protege de todas as coisas. Isso é maravilhoso. Ó, irmãos, isso é algo... Se nós olharmos para os próprios exemplos da palavra de Deus, nós iremos ver isso. Olhemos para Moisés. Moisés era aquele que Deus havia de levantar para tirar o povo do Egito. Mas Moisés nasceu num período em que o governador mandou matar as crianças. Então o que se esperaria? Que Moisés morresse. Mas Javé estava ao derredor de Moisés, protegendo ele. E Moisés foi parar justamente na casa de Faraó, para ser cuidado como a melhor das crianças poderiam ser cuidadas. Javé estava protegendo ele. Não meramente protegendo a integridade física de Moisés, mas Javé estava protegendo o seu povo. Era aquele que apontava para Cristo, que ia então salvar-nos da casa da servidão, do pecado. Veja como Javé nos protege. Oh, meu querido, não ande atormentado. Olhe para a vida de Davi. Como Davi andava. Davi parecia que não podia pregar os olhos, porque Saul iria matá-lo. Mas de todas as oportunidades, o Senhor o protegeu. Olhe para a vida de Mordecai, de Esther. Amã iria exterminar o povo de Deus. Ele estava para conseguir. Parecia que ele iria conseguir quando Javé livrou o seu povo. Ele estava protegendo. Amã fez aquilo que ele queria que fosse feito com ele. Ele fez com Mordecai. Olhe para a vida do próprio Senhor Jesus, que a semelhança de Moisés nasceu debaixo de perseguição, mas em todo momento, em momentos que ele iria ser apedrejado, o Senhor o protegeu. E eu lhe pergunto, por que ele não protegeria o seu povo? Por que ele não protegeria você? Ele mudou? Não, meu querido. Se você confia em Javé, se você entregou a sua vida, a sua fé está nele, então saiba, ele está ao seu derredor, lhe cercando como um escudo, como diz um outro salmo. Ele lhe protege completamente. Aqui está esta proteção, que é o cuidado especial de Javé, não só em todas as áreas da vida, mas em todo o tempo. Veja que há a eternidade na vida do salmista. Ele diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Aliás, Javé ao derredor do seu povo é como os montes em volta de Jerusalém, desde agora e para sempre. É interessante como os ímpios, eles não têm esta imutabilidade de Deus. E eles mudam a todo tempo. A proteção deles muda a todo tempo. Olhemos para os ricos, eles não dormem. Não aqueles que são confiantes em Javé, mas aqueles que confiam no dinheiro. Eles não dormem. A todo tempo, eles precisam estar atentos com alguma coisa. Mas nós, em todo tempo, podemos descansar, porque Javé nos protege. Em todas as áreas da nossa vida e em todo o tempo. Aqueles que confiam em Javé, absolutamente, eles usufruem deste cuidado especial, da proteção. Eles usufruem da estabilidade, eles usufruem da proteção, eles também usufruem da preservação. E é isso que nós vemos no verso número 3. Veja
O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Nós sabemos bem o que é estar debaixo de um governo ímpio. É interessante, aqui está o contexto do Salmo. Nós não sabemos exatamente em que momento esse Salmo foi escrito, mas esse Salmo foi escrito quando o povo de Deus estava sob algum governo ímpio. Então o salmista diz, esse governo, a palavra cetro aqui significa isso, um governo. Este governo não prevalecerá, não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Ou Javé irá destruí-los, porque ele tem um cuidado especial com o seu povo. Ou Javé irá tirá-los. Nós olhamos para o governo do nosso país hoje. Parece que nós não estamos indo cada vez mais para um momento em que o povo de Deus, em algum momento, irá se miscuir com os ímpios. Nós vemos pastores querendo ordenar homossexuais. Casar homossexuais. Nós vemos toda a sorte de mundanismo. Por quê? Porque os ímpios, eles legislam o pecado. Porque, inclusive, nós não podemos nem pregar e dizer que o homossexualismo é pecado. E podemos ser processados por conta disso. E a justiça está ao lado dessas pessoas. O cetro do ímpio está sobre nós, meus irmãos. O cetro do feminismo, querendo destruir o povo de Deus, querendo desconfigurar a família, para que então as mulheres não amem mais os seus esposos e sejam submissas, e amem também os filhos e cuidem dos filhos. Eles querem desconfigurar isso completamente. Mas o que Javé aqui diz é um consolo para nós. É como se ele pudesse dizer: vocês aqui no Brasil, vocês estão debaixo de um governo ímpio, vocês estão debaixo de um governo cada vez mais iníquo. Este governo, ele não permanecerá. Ele não permanecerá sobre vocês, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Meus irmãos, isso deveria nos consolar. As mães que temem colocar suas filhas nas escolas, seus filhos nas escolas, por causa dos ensinos maus que seus filhos são expostos, deveriam ser consoladas. Porque este governo, ele não permanecerá. Javé cuida de forma especial do seu povo. Ele preserva o seu povo. Mas veja por que ele não permanecerá. O salmista diz para que o justo não estenda a mão à iniquidade. É como se ele dissesse: esse governo não prevalecerá, porque eu sei que vocês, o meu povo, em algum momento irão estar de tal forma angustiados, enfraquecidos, que vocês irão desordenadamente pecar, se eu não tirar este governo. É isso que ele quer dizer aqui. Meus irmãos, nós sabemos da fraqueza de nós, que há dentro de nós. Se você é uma pessoa que confia em Javé, no Deus da aliança, você sabe do que eu estou falando. Você sabe da fraqueza contínua que há em nós, da contínua luta que nós devemos ter contra o pecado, das várias vezes que nós vemos que nós desobedecemos ao Senhor, que nós não agradamos ao Senhor, mas antes desejamos aquilo que Deus odeia. Isso é tão forte.
Se você confia em Javé, você sabe do que eu estou falando. É tão forte o orgulho em nós. É tão forte a lascívia. É tão forte todos os pecados. De tal forma que o Senhor Javé, aquele que tem um cuidado especial para conosco, ele diz: eu sei que vocês são fracos. E no momento certo, eu irei tirar o cetro dos ímpios. Eu irei preservar vocês do pecado, para que vocês não estendam a mão à iniquidade, para que vocês não pequem. Oh, meus irmãos, este verso, este ensino, este cuidado consola tanto o meu coração, não consola o teu. Porque nós olhamos para nossos braços e nós não podemos por nós mesmos. Mas nós olhamos para Javé e ele diz: eu vou preservar vocês. Isso deve consolar o seu coração. Isso deve fazer com que você confie absolutamente em Javé. Este cuidado, o cuidado especial da estabilidade, o cuidado especial da proteção, o cuidado especial da preservação deve fazer com que você confie absolutamente em Javé. Mas veja aqui em quinto lugar. Aqui há um outro cuidado. O salmista diz: faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. O salmista ora ao Senhor. O salmista faz uma oração a Deus, porque ele sabe que há benevolência em Javé. Ele sabe que há bondade em Javé, há misericórdia, há amor, há compaixão. Então ele ora por isso. E perceba, irmãos, até aqui nós temos falado de atos de cuidado que Javé tem. Mas é interessante como o salmista vai narrando isso. Como que narrando isso. Agora, ele ora ao Senhor. Ele não fica apenas com essas verdades diante dele. Ele não apenas se contenta em ouvir estas verdades. Ele ora por isso. Sim, Javé já prometeu que fará isso ao seu povo. Ele não muda. Mas aqui está a equação, como se encaixam a soberania de Deus, a fidelidade de Deus, que Ele irá operar aquilo que Ele prometeu, e a nossa responsabilidade. Javé quer saber se você tem aprendido essas palavras. Eu lhe pergunto: você tem aprendido as promessas de Deus? Você tem dado importância àquilo que Ele tem nos dado? Você apenas tem ouvido? Ou você apenas fica sentado aí, imovível, insensível? O salmista olha para todos esses cuidados e é como se ele dissesse: Senhor, eu preciso desesperadamente desses cuidados. E ele ora. Oh, meu querido, você tem orado por isso? Você tem orado para que o Senhor lhe transforme? Não basta, irmãos, nós apenas dizermos que nossa vida precisa mudar. Não basta apenas dizermos a nossa vida precisa ter mais santidade. Nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos ir até Ele e clamar a Ele, que Ele opere em nós, que Ele aplique a nós as suas promessas, que Ele aplique a nós as bênçãos que estão ligadas ao sacramento que iremos tomar hoje. Você orou por isso
ao vir aqui? Ou você apenas irá ficar sentado, irá tomar os elementos, como você toma o pão em casa, e toma uma bebida em casa? Você tem ciência de que há bênçãos ligadas a esses elementos espirituais? Você orou, você pediu, você clamou que Deus o fizesse mais santo, que Ele lhe fizesse ter mais intimidade com Javé, aquele que tem um cuidado especial com o seu povo. Você pediu que Ele lhe desse mais intimidade com Ele ao tomar deste sacramento? Ou você simplesmente vem até aqui como mais uma ceia, mais um ritual? Oh, irmãos, não funciona assim. Aqueles que experimentam este cuidado, eles irão confiar absolutamente em Javé. Aqueles que experimentam este quarto cuidado, que é da benevolência, eles irão confiar ainda mais. Oh, que cuidado maravilhoso. Mas veja que alguém pode olhar para este salmo, este verso, e dizer: ora, eu sou bom, então, Senhor, faz o bem para mim. Eu não mato, eu não ofendo as pessoas, faz o bem para mim. Como se o salmista estivesse falando de pessoas tais, mas não é isso que o salmista está falando. Lembre, ele está falando daqueles que confiam em Javé. Absolutamente. Aqui não há uma barganha, meus irmãos. Aqui não há salvação por obras. Aqui não há o que é pregado no Espiritismo, que você é purificado por bens que você faz às pessoas. Na palavra de Deus não há espaço para isso. E é por isso que o Espiritismo tem que ter um outro evangelho. Não é o evangelho de Cristo, é o evangelho de Allan Kardec. Porque não há espaço aqui para salvação por obras. Mas o que então o salmista quer dizer? É como se ele dissesse: Senhor, o Senhor colocou em nós um coração bom, um coração reto. Nós somos teu povo. Nós amamos aquilo que tu amas. Nós somos aqueles que foram comprados pelo Senhor. Lembra, faz o bem a nós. É como se ele pudesse voltar a Êxodo 20, que antes dos 10 mandamentos o Senhor diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. É esse o prefácio dos 10 mandamentos. E o que Deus quer dizer é: vocês são o meu povo, então vivam desta forma. É isso que quer dizer Êxodo 20. E não a salvação por obras. Mas vejam que, em último lugar, aqueles que experimentam de um cuidado especial de Javé, eles experimentam também da vindicância. Em quinto lugar, assim diz a palavra de Deus: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Aqui, agora há um contraponto. Veja que ele falou no início daqueles que confiam em Javé. Daqueles que são bons e retos de coração. Daqueles que nasceram de novo e agora têm a natureza que Deus colocou neles. A semente, como diz João. Até então ele falava destes, mas é como se ele dissesse agora: contudo, por outro lado, quanto àqueles que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Agora ele fala daqueles que não confiam em Javé. Aqueles que são abalados
por qualquer coisa. Aqueles que vivem em igrejas aqui e ali e não se definem com Cristo. Aqueles que estão no meio da igreja. Aqueles que parecem crentes. Aqueles que usam palavras que os crentes usam. Usam textos bíblicos. Mas eles não param em um lugar. Na verdade, esse movimento que eles fazem de igreja para igreja mostra o coração deles. Eles não param confiando em Javé. Oh, meu querido, para você eu lhe digo, aqui há uma advertência quanto a esses que se desviam. E é interessante que no original nós temos algo ainda mais rico do que nós temos aqui na tradução. Aqui ele fala daqueles que se desviam para caminhos tortuosos. Mas a intenção do verbo também é dizer aqueles que causam desvio. Eles não apenas se desviam, mas eles fazem com que outros se desviem também. Eles se desviam e eles nunca vão juntos, nunca vão só, mas eles também causam desvios para caminhos tortuosos. Eles são aqueles que terminam apostatando do meio do povo de Deus. Eles são aqueles que o escritor da Bíblia diz: eles saíram de nós, porque não eram um de nós. E veja que Javé é quem levará. Javé os levará. Javé os fará ir. Aquele que cuida especialmente da sua igreja. Aquele que tem a sua igreja como a menina dos seus olhos. E que sabe o quanto o seu povo sofre com aqueles que não amam a palavra de Deus, mas estão na igreja. Com aqueles que ouvem e não querem uma vida de santidade. Não mudam. Não há sinal de mudança na vida deles. Javé sabe o mal que essas pessoas fazem à igreja. Ele está de lá observando. E no momento apropriado, ele fará com que eles vão juntamente com aqueles que se entregam ao pecado, são declaradamente ímpios. Oh, que tragédia. Eu clamo a você, meu querido, seja você membro, já professo ou não, se você é um destes aqui, que vive se desviando, que não se firma, não confia em Javé, se você é um desses que há caminhos tortuosos na sua vida, há sinais de que vocês não confiam em Deus, não há progressão de santidade, não há sofrimento por pecar contra Javé, não há desejo de encontrar com Ele no culto e de se alimentar dele na ceia. Se você é um desses, eu clamo a você, acorde em nome de Jesus, confie no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seja convencido do seu estado, de que você não está firme em Javé. Ainda há tempo de que você tenha uma outra sorte. Por isso, ele fala a você, ouça, porque você não suportará. Esses serão levados juntamente com os malfeitores. A Bíblia fala que haverá choro e ranger de dentes. O verme nunca morre. O fogo nunca se apaga. Você pensa que você irá suportar isso? Porque você pensa que irá suportar a ira do Todo-Poderoso? Em Apocalipse nós vemos que os homens eles preferem que os montes caiam sobre eles, mas não experimentem da ira do Cordeiro.
Porque você pensa que suportará. Ainda há tempo de que você se arrependa e confie em Javé. Do contrário, você será levado juntamente com os malfeitores. Javé, que tem um cuidado especial para com seu povo, ele vindicará. Ele diz: a mim pertence a vingança. Ele vindicará o seu povo. E veja que o resultado disso é paz sobre Israel. É como se o salmista dissesse: então, depois que Javé os levar do meio do seu povo, então haverá paz sobre Israel. É isso que diz no final do salmo. É como se ele dissesse: então haverá paz sobre Israel. Que o Senhor, na sua bondade, irmãos, nos abençoe, nos faça confiar no seu cuidado. Você precisa olhar para este salmo e ver que ao experimentar do cuidado especial de Javé, ao experimentar da estabilidade, ao experimentar da proteção, ao experimentar da preservação, ao experimentar da benevolência e ao experimentar da vindicância, nós somos levados a confiar absolutamente nele. E eu lhe pergunto agora, depois de ouvir esta palavra, você irá confiar mais nele? Você irá buscá-lo mais? Para que você experimente este cuidado dele? E então saiba o quanto é valioso confiar absolutamente nele? Que o Senhor transforme a sua vida. É isso que eu desejo, meu querido. Vamos orar.